Bom, vamos lá. Isso aqui é para a gente responder uma pergunta que me fazem, e tem aí pelo menos uns 20, 25 anos que eu venho me fazendo essa pergunta, né, a respeito de habilidade manual e odontologia. Será que tem gente que nasceu para ter sucesso e tem gente que não tem facilidade, então nunca vai se dar bem com odontologia, nunca vai conseguir executar uma odontologia de alta performance? Vou mostrar para vocês o que as últimas notícias da ciência têm mostrado. Depois que a neurociência começou a perceber que neuroplasticidade não é só em criança, então não depende só do estímulo quando você é criança para você desenvolver ou não determinadas habilidades no cérebro, e que esculpir, pintar é uma atividade inata do cérebro. Ele tem um mecanismo pronto para desenvolver essa coordenação entre o cérebro e a mão, para desenvolver habilidades. Mudou um pouco o cenário, né, das artes e de tudo, porque você começou a ter a chance das pessoas entrarem e desenvolverem essas habilidades já na fase adulta. Então vou mostrar algumas das ferramentas novas que as ciências têm mostrado e provado isso, né, de algumas mudanças que acontecem no cérebro quando o indivíduo adulto já começa a fazer e desenvolver habilidades artísticas, e que isso tem melhorado bastante o jeito que o cérebro funciona na área de criatividade e na área de habilidades manuais. Mas como é um assunto polêmico, porque pode ter pessoas que polarizem ele, então ou você acha que a pessoa nasceu para isso ou ela não vai se dar bem na profissão, mas é uma questão que eu me fazia muito porque eu fiz a minha faculdade e tinha umas pessoas fora do normal, e isso me chamava atenção, porque eu achava que devia ter algum elo perdido. Então aqui eu vou traçar um paralelo, na verdade o que era para ser habilidade manual versus odontologia, eu vou levar um pouquinho mais adiante e eu vou questionar aqui sobre dom e talento versus o estudo e o treino. E eu vou pegar aqui qual que é a minha posição e depois vou tentar provar para vocês o meu ponto de vista. Primeiro, eu acredito, meu ponto de partida é esse. Vamos falar de sucesso na carreira, né? Tem que depender da habilidade das mãos, mas não vamos nem pensar na parte de gestão, na parte de marketing, que eu acho que tudo isso faz parte e é importante. Quantas pessoas de talento a gente vê que não se dão bem na carreira, né? Seja como clínico ou como técnicos em prótese dentária nas áreas relacionadas à odontologia. O que eu acredito nessa frase, nessa máxima do Thomas Edison, é isso aqui: o esforço vence o talento quando o talento não trabalha duro. Porque você vê que mesmo as pessoas que têm talento em odontologia, aquelas que têm talento e não trabalham, não adiantam, elas vão continuar performando, é mais fácil para elas, mas elas vão continuar performando e tendo uma carreira bem mediana. Aquelas sim, que têm talento, têm facilidade e trabalham duro, essas eu falo que nascem alguns, e poucos que nascem desse jeito atingem esse máximo de performance. Me interessa é os 98% que estão no resto da pirâmide e que existe um caminho. As neurociências e as novas ciências já estão mostrando isso. E é isso que eu quero entender. Existe um número mágico quando fala de atingir a alta performance, né, que é aquelas 10 mil horas de treino. Ah, se você trabalhar 10 mil horas, você atinge o máximo de performance. Se você pensar em 10 mil horas estudando e treinando, a gente está falando aí de 8 horas por dia, vão dar 3 anos e meio, mais ou menos, de trabalho duro, para você começar a controlar a performance na sua carreira. É óbvio que eu não vou aqui entrar em questão, porque muda um pouco esse tempo, flutua, dependendo se a gente está falando de alta performance nos esportes, ou se a gente está falando alta performance em educação, ou se a gente está falando alta performance em jogos de tabuleiro, ou se a gente está falando em alta performance artística, e aí eu encaixo a odontologia nessa daí. Então flutua um pouco, mas o que os novos trabalhos têm mostrado? Que a média, quando fala desses 10 mil horas
de estudo e treino, é a média. Se vocês pegarem a primeira parte do nosso gráfico aqui, ó, 50% das pessoas estão nessa média. Leva aí de 5 a 11 mil horas de treino, estudo e treinamento para atingir alta performance. Mas tem uma parte que é mais rápido que isso, que é para muito poucos, para os que têm talento já nato nas áreas de atuação. Você vê que 3 mil horas eles conseguem atingir alta performance, e os mais lentos, que fica para o resto, que demoram 2, 3 vezes mais. Mas lembra que se forem 2, 3 vezes mais, 23 mil horas como está marcado aqui, a gente está falando de 5, 7 anos. Eu acredito que um programa bem feito, qualquer profissional da área de odontologia pode chegar a alta performance de, eu diria, de 3 a 5, no máximo 7 anos. E aí eu deixo aqui na parte de baixo, ó, alguns não atingiram o nível de performance mesmo depois de 25 mil horas de prática. Isso também é uma verdade, que vão ter aqueles que realmente, esses têm que ser realocados, mas não são a maioria, esses são a minoria. Os outros, dos 98% da pirâmide que eu estou falando, que é aqueles que não têm o talento nato, eu diria que 90% ou uns 80% é possível trabalhar e melhorar a performance, e muito, e vai ficar para uma faixa muito pequena, você ter que ou mudar a sua área de atuação dentro da odontologia, não vai fazer caso clínico na boca, não vai entrar em outras áreas, controle de qualidade, vai trabalhar em multinacional, vai trabalhar em congresso, às vezes a mão não desenvolve bem, mas é bom é eloquente, fala bem, articula bem as palavras, o pensamento vai na área de educação. Tem várias áreas que a gente pode atuar, né? Vai no desenvolvimento de materiais, enfim. O que eu acredito que é o grande problema da odontologia, tanto na área clínica quanto laboratorial, é a metodologia de ensino, é o estudo. Eu acho que a educação é que está distorcida. Eu acredito que exista um mapa da mina e uma sequência lógica. Aqui eu vou me apropriar provavelmente dos que eu mais considero no mundo hoje, são dois grupos que falam um pouco a respeito disso. É o grupo no Japão, né, do Kataoka, daquele grupo de estudo dos técnicos dentária de morfologia, mas aqui quero deixar uma outra pesquisa que saiu, acho que 2015 ou 2017, se eu não me falha a memória, do Pascal Manier e do irmão dele, que eles desenvolveram por alunos de graduação da Universidade da South California, e que eles pegaram já essas metodologias que existiam e sistematizaram um estudo que começa com desenho, que começa com enceramento e termina com estratificação. E aqui também convidar mais um clássico do desenvolvimento artístico, que é esse livro da Beth Edwards, que mostra como desenhar do lado direito do cérebro, como que se ativa o cérebro para aquela área em que é mais fácil você ver globalmente. E, óbvio, pegando as novas ciências, seja a neurociência, terapia ocupacional, ciências do esporte, cérebro criativo, neuroplasticidade, artes visuais. Se você for pegar todos esses novos conhecimentos, em todas as áreas vem mostrando que o cérebro já tem a plasticidade, e você entrando já em idade tardia ou no adulto jovem, você consegue ativar e pela neuroplasticidade modificar o cérebro e criar e ativar áreas do cérebro que estavam inativadas por conta da falta de uso. Então isso tudo que se acreditava que só acontecia na primeira e segunda infância, hoje já se descobriu que é possível. Mas ainda aponto aqui, o maior problema nosso é de um programa de educação que aborde isso de uma forma sistemática e profunda para ser efetivo. Então, o que eu acho, para a gente ir direto ao assunto, o que deveria ter num programa de estudo de morfologia dental e que não tem ou tem muito pouco em alguns autores? Ele devia ter essas três coisas, a gente vai falar sobre as três rapidamente. É um programa de desenvolvimento de habilidade manual, ele deveria ser um programa de educação para o cérebro,
deveria ser uma anatomia em perspectiva que é muito pouco visto. Então, o que é um programa de desenvolvimento de habilidade manual? São exercícios, aqueles que vão fazer com que o cérebro comece a desenvolver a comunicação com as placas motoras refinadas da mão. Isso não é odontologia. São exercícios de desenho mesmo, são exercícios de artes, como que um artista começa a desenhar e a entender os movimentos das mãos com os primeiros riscos. A hora que você entende isso, a hora que você entende a decomposição que se faz em desenhos artísticos, a hora que você entende o outline, que é como que você consegue desenhar o contorno do objeto, espaços negativos, você definir o objeto, não por ele em si, mas pelos espaços. A hora que você começa a juntar tudo isso sistematicamente com outros exercícios e começar a linkar isso com a odontologia, exercícios para ativar o lado direito do cérebro, exercícios, mas Guilherme, eu não sei desenhar, não precisa. Faz com papel vegetal, faz com outras técnicas mais simples que mesmo você não sabendo riscar absolutamente nada, você já vai começar a absorver da natureza e das coisas ao seu redor essa perspectiva tridimensional através das técnicas de desenho. Então, a hora que você vai fazendo essa tradução do mundo das artes para o mundo da odontologia e você vai aprendendo odontologia, aprendendo anatomia, primeiro no mundo dos desenhos bidimensionais, depois construindo eles tridimensionais com a relação de sombra e luz, e tudo isso tem técnica. A hora que você traduz isso, quem melhor faz isso hoje, fazia muito bem no Brasil, era o próprio Wilton Ricchieri, ao qual eu menciono aqui, porque intuitivamente ele levou a metodologia dele para esse princípio. Ele começa desenhando, depois trabalha em ceramento e por último vai para a cerâmica e estratifica. Ele aprendeu a fazer isso cada vez mais rápido com a experiência. Por quê? Ele tem que ser um programa de educação para o cérebro, porque você não educa habilidade manual, você não educa a mão, você educa primeiro o cérebro, é primeiro essa aquisição. O aluno precisa entender como é que ele faz a aquisição. É nesse primeiro estágio de aquisição que quem tem o dom tem facilidade, porque ele não precisa estudar para absorver a mãe natureza, os aspectos, a sombra, a tridimensionalidade, as torções, os lóbulos, que uma pessoa que não enxerga precisa cognitivamente absorver essa informação. Mas uma vez que essa informação está no cérebro, e só depois que ela está no cérebro, é que o cérebro consegue coordenar os movimentos das placas motoras, das pontas dos dedos, bem refinado. Ele coordena, a fase de coordenação é com o olho, é a relação do olho com a mão, é coordenação motora. É o olho e a mão que vão refinando o que o cérebro já sabe. Quando essa informação não está no cérebro, não adianta treinar. Não adianta. Esse é o maior erro do sistema de educação em habilidades manuais e em odontologia. Em todas as faculdades. Não é repetindo que vai fazer você ficar melhor. Repetir só vai fazer você fazer mais rápido a coisa ruim. Então é preciso acumular conhecimentos de qualidade para você fazer com que o treino valha a pena. A repetição vale a pena. Não existe repetição que vale a pena se não tiver uma informação nova no cérebro para ele absorver e agora conseguir expressar nas placas motoras dos dedos aqui e coordenar o olho para chegar lá. Então é a hora que você pega essa mensagem, que você absorve a informação sobre o que é uma anatomia natural, por que ela está lá, por que tem a forma que tem, porque cada detalhe anatômico está lá. A hora que você começa a comparar essa informação que o seu cérebro tem com aquilo que você está vendo na sua frente, você começa a colocar os seus inputs, levar para a placa motora, para a sua mão, para o Lecron, para o disco de Softlex numa resina, ou para uma ponta diamantada numa cerâmica, a hora que você começa a transferir e o seu olho vai fazendo essa coordenação de movimentos e checando se a imagem que você tem no cérebro é a imagem que você está fazendo ali, se é a imagem que você tem para o cérebro, essa coordenação motora, que é cérebro, mão e olho, esse feedback é o segundo estágio.
o primeiro que tem que acontecer é a aquisição de informação de qualidade, e eu vou mostrar para vocês como isso ainda é distorcido do ponto de vista de aquisição. Então é só depois que você passa do primeiro é que você pode treinar e aí sim a sua mão vai desenvolver. O maior problema que a gente tem é como a informação que a gente traz não é a melhor informação sobre morfologia, sobre anatomia, em perspectiva, nossa mão não faz. Ah, mas ela não faz porque ela é ruim. Não, não. É o nosso cérebro que não enxergou ainda. E as pessoas que têm o dom, eles absorvem isso sem estudar nada e a mão começa a fazer o que eles veem na natureza, o que eles veem no modelo natural, o que eles olham num sorriso de uma pessoa. Eles já absorveram, então a coordenação motora deles é mais refinada porque eles sabem aonde eles têm que mexer. E quem não sabe, e eu me coloco nessa posição nos outros 80% da população mundial que não tem facilidade, então que teve que estudar muito, que entender muito cognitivamente para assim dar esses inputs e ensinar a mão a refinar os movimentos até atingir o máximo de performance. Então, entender como é que acontece a odontogênese, como é que os lóbulos de desenvolvimento acontecem, como que a dentina e esmalte vão crescendo, porque os princípios biológicos fazem com que todas as distais dos dentes sejam arredondadas, todas as mesiais sejam mais retas, né, para estabilizar esses elementos. Isso não acontece só nos anteriores, acontece nos posteriores. A distal arredondada com a mesial plana, para você conseguir estabilizar o elemento e fazer o arco dental. Se as duas fossem planas, você não formaria o arco, e se as duas fossem redondas, igual duas bolas de bilhar, elas ficavam se resbalando e ficariam muito instável o arco. Então, a hora que você vai entendendo esses princípios biológicos, né, essas formas tridimensionais, por que elas foram criadas desse jeito, o cérebro vai absorvendo isso, vai fazendo sentido. Cada detalhe anatômico, pronto, não tem mais mão que resista a esculpir isso do jeito que tem que esculpir. Mas como a gente não sabe esses significados, cognitivamente a gente não entendeu, a mão não vai fazer. Demora muito tempo e de vez em quando você erra e fica bonito um caso. É isso que não é. É para ser sistemático. Então, a hora que a gente entende isso, elementos como torção, por que eles existem do ponto de vista tridimensional, funcional, por que as duas cristas marginais têm que ser paralelas para você fazer esse deslizamento. Se você olha ali embaixo, nesses desenhos do livro do Aníbal Alonso, que fala oclusão e diagnóstico em reabilitação oral, ele mostra, é simples, né? Vê, o rapaz, é muito mais difícil carregar um cofre sem rodinha do que ele com rodinha. E se ele for com rodinha e num plano inclinado, ele desce sozinho. A mãe natureza fez isso com as cristas marginais. Então, se eu não faço cristas marginais para deslizar a face incisal dos incisivos inferiores nas cristas marginais, eu crio uma área de atrito muito grande e fica difícil a guia desocluir os dentes posteriores. Então, a hora que você vai entendendo biologicamente todos esses elementos, não tem por que a mão não fazer. É isso que eu falo, que falta é uma informação, e uma informação que faça sentido para que o cérebro absorva tudo isso. Então, uma metodologia. Por exemplo, a hora que você pega esses sulcos de escape nas distais das cristas marginais, não é? Por que elas existem? Porque quando a gente sai para movimento de lateralidade ou laterotrusiva, o que acontece? Os incisivos inferiores têm que escapar por esses sulcos para fazer a guia no canino, seja a lateralidade ou muitas das vezes a guia de protrusiva também faz uma parte no canino, uma parte nos incisivos. Então, para que isso aconteça, a mãe natureza fez esses sulcos de escape para ficar mais fácil. Os dentes antagonistas, à medida que vêm para incisal, eles fazerem esse caminho. E a hora que a gente entende todo esse processo biológico, fica muito mais fácil atingir o máximo de expressão, de naturalidade. Por isso que eu falo que a informação é distorcida. Olha lá, um outro jeito, se a gente não sabe qual que é a diferença entre uma anatomia natural ou aquela que a gente tem na cabeça, é isso que acontece. A gente vê muitos casos nas redes sociais terminando desse jeito aí de cima. E a pessoa, quando posta um caso desse, ela está orgulhosa do caso. Quer dizer, falta tanto entendimento de morfologia tridimensional
que ela acha que isso é um caso bonito. Então isso a gente precisa aprender a entender a diferença entre o que é um caso adequado e o que é um caso que falta todos os princípios de morfologia. Quando a gente vai absorvendo todas essas informações, não tem como não executar o mais natural possível. Olha, por exemplo, isso talvez seja um dos maiores problemas, porque a gente aprende anatomia com os dentes tudo separados. A gente aprende a distinguir primeiro premolar de segundo premolar, superior direito, superior esquerdo, na bancada, seja nos cursos de técnico em prótese dentária, seja nas faculdades. É tudo assim. Mas a gente não aprende a única informação que a gente deveria levar para o resto da vida, que era como que tudo isso funciona em perspectiva. Como que um dente se relaciona com o outro no arco dental. E é por isso que a gente faz esses desenhos, como vocês podem ver aí, ó, a gente faz esses desenhos bidimensionais, porque na nossa cabeça só está essa imagem bidimensional. É por isso que para a mão é tão difícil esculpir, principalmente canino. Sendo que a imagem tridimensional em perspectiva deveria ser essa. O que a gente tem que aprender? A desconstruir essa nossa visão bidimensional. A gente tem que esquecer dela, porque a única visão que a gente vai fazer é essa visão em perspectiva e aprender como é que esses dentes em perspectiva eles funcionam, porque a gente só vai esculpir dentes para a boca e a gente construir essa visão tridimensional. Esse canino é o único canino que você vai construir na tua vida. E se a gente não tem esse canino na mente, a gente vai sempre buscar o outro e ele não dá expressão natural no sorriso. E assim são todas, se a gente desconstruir isso e começar a construir tridimensionalmente, esse é uma arcada completa, é uma reabilitação oral quando tem todos os quesitos tridimensionais respeitados. A hora que eu pego uma vista lateral, a mesma coisa. Ela não é essa vista frontal que é a que a gente tem na cabeça. Ela, na verdade, os dentes já estão fazendo a curva. O canino já é o pilar mais verticalizado e depois os dentes anteriores já estão interpostos um atrás dos outros. Então, quando a gente vai aprendendo isso, quando a gente entende que isso é tridimensional, porque todos esses elementos dentais estão inseridos na arcada, a maxila tem uma inclinação, a mandíbula tem outra. E a gente tem que entender que uma vez que os dentes estão inseridos nessas bases ósseas e eles recebem inclinações diferentes, tudo aquilo que a gente aprendeu de anatomia, de morfologia, é para um sistema tridimensional. Então os alinhamentos de sulcos estão todos num outro nível de entendimento e não naquele bidimensional. Quando você pega, por exemplo, as arcadas se relacionando como a gente tem na cabeça, aqueles desenhos tudo retinho, que os dentes são retos, são verticalizados os superiores com os inferiores, mas na verdade não são, porque nas bases ósseas eles sofrem essas torções, e aí você tem a curva de Monson, aí você tem a curva de Wilson, você tem a curva de Spee, né, aquela antero-posterior, você tem a curva sagital. A hora que você entende tudo isso, muda toda aquela relação de sulcos que a gente aprende na maioria dos cursos, eles mudam, porque eles não estão verticalizados, eles estão tombados. E à medida que eu vou para a posterior, ele tomba cada vez mais e ele vai subindo nos dentes inferiores. A mesma coisa no sentido contrário nos superiores. Os superiores vão abrindo por conta do osso e eles vão se escondendo lá atrás. Então aqueles alinhamentos todos de sulco vão mudando. Se a gente não esquecer dessa visão bidimensional e entrar numa visão em perspectiva tridimensional, onde um elemento está no espaço atrás do outro e como que eles vão se relacionando, fica difícil dar a expressão de naturalidade, né? Porque todos os sulcos, aqueles sulcos funcionais de trabalho, de não trabalho, ou de balanceio, ou de protusível, eles mudam. Porque a hora que você está vendo isso bidimensional, parece que está tudo retinho. Na hora que você vê isso no mundo real e numa reabilitação que a arcada e os dentes vão mudando de posição no espaço, eles vão desalinhando, né? Os balanceios, como os dentes da frente são mais verticalizados do que os dentes posteriores, a saída do balanceio ela tem que cortar mais seca. E lá atrás não, ela pode ser mais plana. A guia condilar lá atrás tem uma relação, a guia condilar aqui na frente é outra. Você entende espacialmente esses elementos e a biologia por trás, a lógica por trás, fica muito mais fácil atingir o máximo de expressão.
E fazer isso através de desenhos primeiro, bidimensionais, depois usar luz e sombra e deixar os desenhos tridimensionais, depois ir para o enceramento e depois ir para a estratificação, é o que esses novos estudos mostram que é o melhor caminho para atingir a mais alta performance. A hora que você junta tudo isso, não importa se você nasceu com facilidade ou não, a performance do ponto de vista de odontologia clínica que você vai praticar e mesmo a laboratorial nas reabilitações, seja nos provisórios, seja nas resinas compostas, diretas ou indiretas, seja nos materiais indiretos cerâmicos, ou nas grandes reabilitações, ou nas próteses totais, ou nos protocolos, ou nas das removíveis, não importa, porque se você já entendeu a problemática tridimensional, então com a informação certa, com a metodologia certa, eu diria que de 3 a 5, no máximo 7 anos, um profissional deveria atingir o máximo de performance. Então, eu espero ter ajudado a dar uma luz no fim do túnel no que diz respeito a talento, dom. Todo mundo nasceu, a maior parte das pessoas nasceram já com isso. Só precisam ativar o cérebro com uma metodologia mais respaldada em conhecimentos atuais. Até mais.